Algumas pessoas já falaram isso e hoje eu tenho dificuldade de confiar no médico. Porque eu nunca tive a visão que o médico ele ganhava dinheiro quando ele, sei lá... Você pode, o cara te manda fazer uma cirurgia que você nem precisa fazer. Eu já fiz uma cirurgia uma vez, porque um médico me indicou e eu só confiei 100% que precisava. Até hoje eu não sei se precisava ou não precisava. Mas eu nunca tive muito essa visão de tipo assim, cara... se um dentista falasse que eu tenho que fazer sei lá coisa, eu vou lá e faço. O médico falou assim, não, cara, você precisa fazer esse tratamento. Eu falei, não, beleza, se ele falou que eu tenho que fazer... Vou fazer, porque ele tecnicamente conhece muito mais do que eu. A confiança que a comunidade transmite, né? Tipo... Mas é tipo assim, nos últimos anos eu acho que eu vi uma ou outra pessoa falando nesse jeito que você tá falando e me causou um pouco de tipo assim, cara, será que eu posso confiar nesse cara? Pois você tem que fazer tem que passar uns 3. Acho que se entrar num caso cirúrgico, cara, eu vou passar uns 3, 4 caras, velho. Ou então você vai num cara que você realmente confia. Você cara que, muito assim, bom, Eu sou médico dos meus pacientes. Bom, eu tenho 2 formações, ortopedista, traumatologista e médico do esporte. Claro que o consultório de clínica da medicina esportiva, ele acaba tendo um volume maior do que a ortopedia. Ninguém se machuca tanto quanto as pessoas são acompanhadas para cuidar da saúde delas, né? Ou do que é a eficácia delas, que é um termo que eu uso na clínica, porque desempenho significa que você vai sacrificar alguma coisa. Um atleta tem desempenho, ele sacrifica. Ele sacrifica conforto, ele sacrifica horas com a família, ele sacrifica, às vezes, não ter a formação acadêmica que ele gostaria de ter, ele sacrifica saúde, lógico que sacrifica, ele tem muito mais lesão. Sim. Um atleta tem muito mais lesão do que uma pessoa que não é atleta. Eu tenho um amigo que é Ironman e fala que esse nível... ele é mais prejudicial do que bom, né? Cara, a gente gravou dentro do Ironman e todos os Ironmans falou o que eu faço não é saudável. Exato. Todos falaram isso. Porque o nível de desempenho do ser humano realmente não é saudável. Mas vamos voltar para onde a gente está conversando, né? E desses pacientes, cara, todos os meus pacientes, eles me pedem o que é recomendação para os médicos dele. Então, quando eu envio um paciente para um colega meu em quem eu confio muito, o que eu estou fazendo? Eu estou transferindo a confiança que esse paciente tem em mim para esse colega. Mas eu confio absolutamente. Quando eu tive a crise de hérnia na cervical, e assim, é o viés do esporte, né? A gente está tão acostumado a sentir dor que chega uma hora que você tem uma coisa grave e você não acha que é grave. Eu via meus pacientes obviamente, com hérnia cervical, né, todos de cama, hospital, liga no meu telefone, Paulo, pelo amor de Deus. E eu tava com 3 hérnias cervicais dando aula. É um torcicolo. Foi por causa do avião que tava ruim a cadeirinha, né? Não. Eu tava com uma baita compressão gigantesca em 3 raízes nervosas, tanto que no dia seguinte eu perdi o movimento da mão, do ombro e do braço. Acabou. Eu não consegui escovar o dente. Aí eu liguei pro Vinícius Benites, que é meu amigo, meu neurocirurgião, foi meu colega de residência, né? Ele fez neurocirurgia, eu fiz ortopedia. Beleza. E aí eu falei assim, Vini, o que você vai fazer hoje à tarde? Ele, tô no consultório. Mas dá pra você me pôr na mesa, cara? Porque eu perdi C5, C6 e C7. Eu não tô mexendo o braço, o bíceps, o tríceps, meu ombro morreu e não tô praticamente escovando o dente. Aí ele, e você tá me falando assim, sossegado? Eu falei, cara, se eu ficar apavorado, eu tenho 2 problemas. A hérnia e o pavor. Não, vou ver agora. Babá. E assim, só de material minha cirurgia ficou R$96 mil. Nossa, muito. Só que, absolutamente, eu confio no Vinícius. E, cara, de verdade, eu acordei da cirurgia, eu tava tão bem, e ele vai detestar que eu vou falar isso. Foda-se, Vinícius, eu vou falar. Eu acordei da cirurgia na terça-feira à tarde, tive alta. Quarta-feira eu descansei, quinta-feira eu atendi, sexta-feira eu estava operando. De tão bem que eu fiquei. Cara, se eu pegar a minha situação na segunda-feira de manhã, que eu não era capaz de escovar o dente, e comparar comigo feliz, quinta-feira no consultório atendendo, como se nada tivesse acontecido, eu me endividaria. Eu não vou falar valores, mas eu me endividaria. É isso que custa, porque o sofrimento humano não tem dinheiro que pague. Por isso que eu acho um crime o que acontece na saúde brasileira, por isso que eu acho um crime quando a gente começa a lidar com coisas que têm valor de forma a ter preço. Por isso que eu acho um crime o que fazem hoje com os médicos, tirando o prestígio da profissão e, por culpa até de alguns médicos, transformando isso numa coisa de mercado. E não é. E eu te falo isso porque não sou nem eu que estou falando, né? Em 1963, um cara chamado Kenneth Arrow que falou isso. Ele perguntou para todos os médicos, ele nem era médico, ele era economista.
E aí o Kenneth Arrow perguntou para os médicos, falou assim, o que você vende? Pergunta simples, né? O que os médicos falaram? Um médico ou um grupo de médicos falou que vendia o que era a formação dele. Kenneth Arrow deu no meio. Falou, não, como é que você vai cobrar uma pessoa? A formação médica é mais longa e é mais cara que existe. E não acaba. Não faz sentido. Aí um outro grupo falava que era, a gente vende saúde. Aí ele virava para eles e falou assim, é commodity agora? Eu compro 100 saúdes no mercado, se eu tiver uma gripe eu uso 20, se eu tiver, sei lá, uma hepatite eu uso 90, né? E eu guardo o resto que sobrar. Aí ele falou assim, não, é um estudo de mercado. Ele falou, ótimo, então vamos analisar o que é a profissão de alguns médicos. Então alguns médicos, né, eles cobram, sei lá, 10 mil reais a consulta porque eles estão no hospital X, né? Só que esse mesmo médico, quando ele chega na casa dele, a senhorinha que trabalha para ele como governanta, ela fala para ele que ele está com dor de cabeça e ele atende por R$0. Inclusive ele paga. Então o que você vai fazer? Somar, tirar pela metade, vai cobrar isso da sua consulta? E aí todos os médicos olharam, o que a gente vende? E aí ele falou, o que você vende é a confiança. O que torna o seu horário caro não é o tempo que você fica com o seu paciente, não é aquilo que você estudou para montar seu consultório, não é a beleza da sua sala ou a obra de arte que você tem na sua clínica. Tampouco é a sua capacidade de achar que você é capaz de vender saúde para uma pessoa. O que o médico vende é confiança. Então, quando você sai da esfera da confiança, você não vale nada. E é isso que a gente tem de preservar. A única coisa que o médico tem é a reputação dele. Então, a forma que a gente lida com isso e como que a gente lida com a nossa profissão e consegue fazer as coisas, né? O que é o empreendedorismo do médico, por exemplo? É o conhecimento que ele acumula, é a experiência que ele desenvolve. Para quê? Para quando alguém tiver uma dúvida assim, eu vou perguntar para o fulano. Então, no caso da rede social, o que eu queria entregar? Né? Porque todo grande poder vem uma grande responsabilidade, né? Não é do Homem-Aranha, é Nietzsche, né? Só pra gente contemporizar, né? Falar, eu vi esse no Homem-Aranha. Tio Ben, né? O famoso tio Ben, né? Não é Nietzsche, né? Mas, e eu acho que, como eu fiz a minha carreira, é uma coisa no meu coração. Lucas, Kaique, Guilherme, vocês me perdoam a sinceridade, mas eu acordo de manhã, cara, eu falo, eu sou foda. Eu não falo pra ninguém, eu falo pra mim. E eu saio da cama como se eu tivesse dormido 300 horas. Eu posso ter tido insônia, eu posso ter dormido 1h30, eu posso estar arrebentado. Mas pensar aquilo faz bem para mim, porque isso está na minha alma. E eu vou fazer o meu trabalho. E se eu tenho isso, como que você divide isso? Ou como que você exerce isso? Você não consegue se exercer plenamente somente com as pessoas que você vê no seu consultório. E aí você tem que ter algum tipo de divisão social. Então, eu sempre que posso, eu abro minha live e falo com as pessoas, vamos pôr um custo nisso, né? Se eu fizesse 20 lives por mês, por exemplo, né, se somasse hora de consultório, é um investimento de R$90 mil que eu faço no meu Instagram. É quanto custa o meu tempo aquilo, naquela situação. Sabe, é alguma coisa que você põe preço, né? Assim, é aquilo que a gente está falando de preço e valor. Eu faço porque eu dou valor, não porque eu ponho preço. Porque se eu fosse colocar preço, você tem R$90 mil para doar para sei lá, para quem está te vendo, para quem muitas vezes está te ofendendo, ou para quem está usando o material que você cria para fazer um pedaço, um fragmento do seu vídeo e fazer um vídeo te prejudicando. Né? Ou, sei lá, usando sua imagem para fazer alguma coisa que cria uma controvérsia para ela conseguir escalar a popularidade em cima de você? Óbvio que não. Não vou gastar R$90 mil para alguém ficar me xingando na internet ou, sabe, me ofendendo. Não tem porquê. Mas quando a gente olha o valor, cara, e sabe o que é mais legal, Guilherme? O mais legal é quem mais, às vezes eu acho que precisa, chega a mensagem. Então, é o cara do táxi que me trouxe até aqui. Doutor Paulo Musi, que legal, sabe? Eu chegar no meu prédio e todo o pessoal da limpeza me conhece, eles me cumprimentam. São as primeiras pessoas que me dão bom dia no meu dia, sabe? É a galera que você olha, é improvável que essa pessoa cuidaria da própria saúde, porque ela não tem realmente os meios econômicos para fazer isso de maneira plena no Brasil. É uma pessoa que não tem condições, às vezes, de ter um plano de saúde. Cara, ela tem um telefone celular, ela te assiste, leva em conta o que você fala. Porra. Você é a referência dessa pessoa. O que mais que você quer ser na vida?